E aí galera, beleza? Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao meu canal, O Vigilante de Gotham. Meu nome é Nicolas. Se vocês ainda não são inscritos no canal, então façam sua inscrição, deixe o seu like e ative as notificações para que vocês possam recebendo mais informações sobre os meus próximos vídeos. Beleza, galera? Hoje eu tô com um boné aqui porque meu cabelo tá meio bagunçado, né? Mas eu vou gravar o vídeo mesmo assim, porque essa é a quarta parte da HQ Batman e Superman Inimigos Públicos, tá? E galera, se vocês se lembram, no vídeo anterior, né, como que eu aqui terminei o vídeo anterior, né, com o Shazam, mostrando que o Shazam e o Gavião Negro derrotaram Batman e Superman. Derrotaram Batman e Superman, né? Então, nós somos mostrados a uma outra cena onde a Bat-família, digamos assim, né, o Asa Noturna, o Robin atual e a Caçadora, que é uma espécie assim de anti-heroína, sim, nós podemos dizer isso, junto com a Batgirl, elas tentam descobrir a localização tanto do Batman quanto do Superman. E sob o comando do Asa Noturna, o Dick Grayson, né, que foi o Robin original, né, eles acabam invadindo a Casa Branca, né, onde estava o presidente dos Estados Unidos, que nessa HQ é o Lex Luthor. Só que, mesmo cercado, o Luthor dá um jeito de acabar com todos eles. Porque ele consegue liberar um gás. Apenas o Asa Noturna ele fica de pé, mas mesmo assim, surpreendentemente, o Lex começa a surrar o Asa Noturna, né? O que não é algo fácil, tá, galera? A gente está falando do Asa Noturna, o Robin original, tá? E como que o Lex estava assim, sem armadura nem nada, tá? Ele estava literalmente batendo no Asa Noturna. Por quê? Por conta daquela injeção de kryptonita, muito provavelmente, né? E assim, galera, nessa parte aqui ela é muito interessante porque a gente vê que a HQ ela vai cortar justamente para uma outra cena que não é no presente, que não é mais no nosso presente, né? Ela vai mostrar um futuro muito distante. Se vocês se lembram da explosão em Tóquio, né, onde o Capitão Átomo desapareceu junto com o Major Força e aparentemente morreu, então o Capitão Átomo não morreu de verdade. Ele foi mandado para uma outra linha do tempo, para esse futuro alternativo, onde a Terra foi destruída, foi devastada, certo? E voltando lá no início dessa HQ, vocês vão se lembrar daquele Superman mau, do Superman mau, né? Do Superman envelhecido que volta no tempo para tentar matar o Superman da linha do tempo original e o Batman, dizendo que o mundo e as pessoas com quem ele mais se importava morreram por conta, digamos, da falsa ética, da falsa moralidade que ele sempre sustentava, que ele sempre acreditava. É claro que lá atrás isso pareceu algo muito enigmático. E esse Superman do futuro, ele queria, na verdade, mostrar que a ética do Clark não valia de nada, porque levou todo mundo à destruição. E o Capitão Átomo, ele surge justamente nesse futuro alternativo, dando de cara com esse Superman, né? Dando de cara com esse Superman que estava nessa linha do tempo alternativa, certo? Porque, sim, ele lutou, ele voltou para o presente, né, para poder matar o Superman original junto com Batman, mas foi derrotado.
e voltou ao seu tempo original, né? Onde o Capitão Átomo o encontrou. E nisso o Superman dessa linha do tempo alternativa começa a explicar para o Capitão Átomo com mais detalhes o que aconteceu de fato. A razão pela qual a Terra foi destruída. Então, nós voltamos ao momento presente e descobrimos que... olha só que interessante, galera. O Gavião Negro e o Shazam, ok, eles derrotaram o Batman e o Superman. Mas o que vocês ainda não sabem é que isso tudo fazia parte do plano. Isso tudo fazia parte do plano do Batman e do Superman. Eles se deixaram ser derrotados. Se deixaram ser pegos, ao que parece. Né? Nesse momento da HQ, ao que parece, ambos se deixaram ser derrotados. E porque no momento em que o Gavião Negro e o Shazam estavam desprevenidos, eles mudaram o jogo. Eles inverteram o jogo. Né? E por que eles fizeram isso? Muito simples. Porque eles só teriam acesso à Casa Branca vestidos de Gavião Negro e Shazam. O Superman vestiu o uniforme do Shazam e o Batman vestiu o uniforme, a roupa, né, os trajes do Gavião Negro. Muito interessante, né? É inteligente esse plano. E quando o Shazam, entre aspas, né, chega lá, o Lex ele fica um pouco assustado, porque ele percebe que tinha algo de errado, e quando ele vê, era o Superman. Era o Superman. Detalhe, o asteroide de Kryptonita estava se aproximando da Terra, tá? Beleza. E nesse momento, o Superman agarra o pescoço do Lex Luthor e está prestes a matá-lo. Né? E é até interessante, galera, nesse momento o Batman, porque fala assim, o Batman tem aquele código de, moral, né? Um código moral de não matar. Mas o próprio Batman diz algo interessante, ele fala assim, sim, que ele já, digamos, poupou inúmeras vezes a vida de terríveis criminosos como o Coringa, né, que já fez muitos males a Gotham. Mas que, no caso do Luthor, era diferente. Ele fazia o mal para o planeta inteiro, né, justamente tendo em vista a destruição, ou, digamos, a iminência da cidade de Tóquio de ser destruída, né? Não foi destruída, mas era o que o Lex faria. Então, assim, meio que o Batman, ele fala assim, que ele não mataria o Lex, né? Mas que ele também não impediria o Superman de matá-lo. E é interessante porque você percebe que o Superman, ele parece que não possui o mesmo código moral que o Batman. É um pouco contraditório a gente chegar a essa conclusão, porque o Batman, que o, digamos, personagem mais sombrio, ele é o cara mais durão, né? Ele é o cara mais malvado, digamos assim, né? Que bate nos inimigos, tortura os inimigos, mas ele tem esse código moral de não matar. E o Superman, que é o cara mais bonzinho, que é o cara mais de boa, digamos assim, que é o cara mais gentil, ele já sabe, isso não vale tanto para... Assim, vale, mas não na mesma intensidade que vale para o Batman. Então é interessante a gente notar essa complexidade em ambos os personagens. E o que acontece em seguida, galera? Basicamente, o Superman acaba não matando o Lex, né, porque ele recebe a chamada de um garoto. Esse garoto, que na verdade é o novo Homem dos Brinquedos. É um aliado do Superman, tá bom?
é um gênio. É um gênio, garoto, jovem, um jovem que tem uma genialidade muito grande e constrói brinquedos. Brinquedos entre aspas. Verdadeiros projetos. Assim, geniais. Geniais. Né? E galera, esse garoto era o único, digamos assim, que saberia como deter aquele asteroide, né? E nisso, o Batman e o Superman deixam o Lex para lá e vão até o encontro ao encontro do garoto, né? Do novo homem dos brinquedos, como ele é chamado, tá? E nisso nós vemos o Lex com muita raiva. O Lex com muita raiva dizendo: mas eu sou o presidente dos Estados Unidos. E isso não vai ficar assim. Se você quer fazer uma coisa bem feita, então faça você mesmo. Então ele vai lá e agora sim ele entra na armadura, né? Ele entra naquela armadura. O Lex adora fazer isso, né? Usar essas super armaduras, e ele agora estava mais do que preparado para poder lutar de frente contra o Batman e principalmente contra o Superman. Mas enquanto isso nós vemos o Superman e o Batman no laboratório, ou digamos, na localização onde estava aquele garoto, e o garoto mostra a eles algo incrível. Algo incrível. Um dos projetos incríveis que ele conseguiu construir num curto intervalo de tempo. Que era um foguete. Um foguete que seria utilizado para destruir aquele asteroide, né? E galera, esse foguete tem um formato bizarro. É uma mistura de Batman com Superman. Eu sei que é bizarro, mas é um foguete, digamos, cuja forma é uma mistura do rosto do Batman com o rosto do Superman. A gente não pode esquecer que a gente está falando aqui de justamente um garoto, né? Então até que faz sentido. Mas esse foguete é feito de um material extremamente resistente, o metalo. Aí vocês se perguntam, o metalo não é aquele vilão que apareceu no início da HQ? É porque, segundo o garoto, digamos, por Lex ter construído o corpo do metalo, feito ele um ciborgue, ele utilizou materiais que o seu próprio avô havia inventado. Que o próprio avô do garoto havia inventado. E o material em si, né, se chamava metalo. Um material incrivelmente resistente, né, que foi utilizado para fazer o corpo cibernético do vilão metalo. Tá? E assim, galera, e com esse mesmo material, olha só, com esse mesmo material, o garoto construiu aquele foguete colossal, né? E o Superman diz: então eu devo pilotar esse foguete. Eu devo pilotar esse foguete para poder deter o asteroide que estava indo ao encontro da Terra. E já chegando na atmosfera, né? E aí, no momento em que o Superman vai entrar no foguete, aparece do nada o Capitão Átomo. Num daqueles túneis do tempo, né? Um daqueles... basicamente, o espaço se abre e ele sai, né? Dizendo que o Superman não poderia entrar naquele foguete, porque era justamente aquilo, se ele entrasse naquele foguete, que o futuro distópico iria acontecer. Que o futuro que deu errado, que o futuro onde o Superman virou um cara mau, iria se concretizar. E aí, galera? Estão preparados aqui para o meu próximo vídeo? Então fiquem ligados. Valeu, até a próxima.